obesidade é um fenômeno típico dos tempos atuais, visível em cidades grandes, médias e pequenas, nos bairros ricos e pobres. Nos últimos 10 anos, o peso médio da nossa população aumentou assustadoramente. O modo de vida cada vez mais sedentário é apontado como a principal causa da epidemia de obesidade. Em populações que vivem em localidades nas quais são obrigadas a andar ou realizar algum tipo de atividade física para cumprir as obrigações do dia a dia, a obesidade é rara. Você pode ser considerado sedentário se passa o dia sentado no trabalho, em casa e no automóvel, e não chega a andar 30 minutos 3 vezes por semana. Pressão alta, diabetes, ataques cardíacos, derrames cerebrais, artrites. A obesidade é uma doença crônica que se desenvolve a partir de uma combinação traiçoeira entre os genes e a disponibilidade de alimentos no ambiente em que a pessoa vive. A genética tem um papel importante. Se na sua família existem várias pessoas obesas, sua chance de se tornar obeso também é de pelo menos 30%. Mas dietas excessivamente calóricas e falta de atividade física são fatores mais importantes do que os genes, porque causam obesidade em pessoas geneticamente predispostas ou não. Existe um cálculo muito simples feito pelo nosso organismo e que vale para todos. A energia ingerida menos a energia gasta é igual à energia armazenada. O corpo humano não desperdiça energia. Cada caloria ingerida em excesso será armazenada sob a forma de gordura. Não faz diferença se a caloria vem da verdura, dos legumes, das gorduras ou dos carboidratos. O que interessa é o número total de calorias ingeridas. Como agir diante da oferta permanente de alimentos muito calóricos? É preciso entender mecanismos moldados por milênios durante a evolução. O nosso cérebro analisa a quantidade de calorias ingeridas e as compara com as necessidades do organismo, com a intenção de evitar que falte energia para o funcionamento das células. Por razões mal conhecidas, o cérebro procura manter o peso mais alto que o corpo já atingiu. Para a tristeza das mulheres e dos homens modernos, o organismo protege as reservas de gordura, mesmo quando estocadas em quantidades exageradas. Quando comemos, a sensação de saciedade demora alguns minutos para entrar em ação, enquanto a sensação anterior, a de fome, foi muito mais rápida e avassaladora. É por causa desse retardo para ativar a saciedade que conseguimos comer o terceiro prato de feijoada, o pacote inteirinho de salgados, a caixa de chocolate. Comer em excesso é um processo passivo, fácil de realizar. Comer pouco é um processo ativo que exige determinação. Para dar tempo de ativar a saciedade, quem precisa emagrecer deve comer devagar. A preocupação excessiva em manter um corpo magro tem levado um número cada vez maior de pessoas a desenvolver distúrbios alimentares. A anorexia nervosa é uma doença grave, com uma taxa de mortalidade alarmante, de 5 a 20% dos casos. A gente reconhece o distúrbio quando uma pessoa tem um medo muito grande de engordar, embora esteja pesando muito pouco. Ela se recusa a manter o peso na faixa da normalidade, olha no espelho e se enxerga como gorda. Aos poucos, o corpo demonstra sinais da má nutrição e os distúrbios biológicos começam a aparecer. Entre eles, a suspensão das menstruações é um dos primeiros sinais. Não existe um remédio único para a anorexia nervosa. O tratamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, médicos, psicólogos e nutricionistas. O ideal é ficar atento. Se a preocupação com a magreza deixou de ser aquela vaidade normal de todos nós e virou obsessão, é melhor começar a se cuidar. O corpo agradece. But when
os cientistas afirmam, a curto prazo, os esteroides desenvolvem o corpo. Mas em longo prazo, o preço pode ser alto. Externamente, o usuário de esteroides pode parecer maior, mais másculo. Mas internamente, as consequências podem ser estas. Um tipo de esteroide oral está relacionado a tumores e câncer no fígado. Outros provocam peliose hepática, uma doença rara que leva à formação de cistos de sangue no fígado, que podem romper-se causando uma hemorragia interna. Alguns estudos também indicam que pode haver formação de tumores nos rins prejudicando seu funcionamento. À medida em que o corpo perde a capacidade de filtrar o sangue, as toxinas se acumulam, provocando a retenção de fluidos, aumento da pressão arterial e, por fim, a falência renal. Ainda mais graves são as consequências para o coração. Os esteroides alteram dramaticamente os níveis de colesterol, aumentando os riscos de ataque cardíaco ou AVC. O formol foi classificado desde 2004 como um agente reconhecidamente cancerígeno. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o formol está relacionado ao aparecimento de tumores no nariz, na boca, na laringe e na traqueia, e também pode atacar o fígado. E o câncer pode levar anos para aparecer. Se as pessoas começarem a usar esse procedimento, mais mulheres a partir de 2000, lá para o 2020, 2030, a gente pode ter uma mudança no perfil dessa doença aqui no Brasil. Por conta do uso em alisamentos, em 2009, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda de formol puro no país inteiro. Mesmo assim, ele continuou sendo usado, agora com outros nomes: escova inteligente, escova marroquina, egípcia, de chocolate. Esta cabeleireira admite. Quando o cliente pergunta, tem formol, a gente responde, não tem, que é proibido, a gente não usa formol, mas na verdade tem formol sim. O álcool é considerado um fator de risco para o câncer bucal. Então, por conterem álcool, que provoca ressecamento da mucosa e provoca algumas lesões, se for usado ininterruptamente, todos os dias o paciente faz uso daquela medicação, então não deixa que a mucosa se recomponha. Ela sofre a lesão provocada pelo enxágue e pela presença do álcool, e no outro dia, antes da lesão estar totalmente recuperada, ela recebe outra lesão. Então, essa cronicidade é que pode levar ao câncer bucal. Os enxaguantes bucais, ele tem um percentual de 5 a 25% de álcool. Certo? Então, varia de marca para marca e varia do tipo de substância que você está diluindo. Então, a gente tem vários tipos, desde os que têm apenas flúor, diluições de flúor e antissépticos fracos, até os mais fortes, à base de clorexidina. E o percentual de álcool varia em função da substância antisséptica que está sendo usada.